Áudio Bilula. Cadê meu áudio, Bilula? Tá no mudo lá. Tá no mudo. Ele quer me derrubar. É assim mesmo, Branco. Tá vendo? Você tá chegando aqui pra gente falar sobre política. O Bilula quer me derrubar. É isso, Bilula. Cadê meu áudio, Bilula? Ah... Queridos e que agora sim, queridos e queridas vascaínos e vascaínas, está começando mais um Fala Presidente e hoje nós temos aqui, vamos já falar com o nosso candidato aqui, o presidente da vez. Antes disso, não vou nem perder muito tempo, Bilula querendo me derrubar, Cristiano, meu querido amigo Cristiano Mariotti, do canal Super Papo Vascaíno, e lembrando que eu sempre convido para participar aqui a galera que é vascaína, que não tem envolvimento com nenhum grupo político. Por quê? Porque a gente sabe como é que é a política do Vasco. E daqui a pouco vão falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquele outro. Eu sou eleitor? Sou. Mas eu não revelo meu voto, não digo qual é o meu voto, porque eu também estou conhecendo aqui quais são as propostas dos candidatos. E todos eles eu tenho o maior respeito e tenho, graças a Deus, tenho boa entrada com todo mundo. Mas tenho minhas convicções. Meu querido Cristiano Mariotti, boa noite, boa tarde. Obrigado pela presença e preparado. Vamos para cima do Brant, perguntar um monte de coisa, né, Cristiano? Boa tarde, Alex. Salve mais uma vez, obrigado pelo convite. Salve, Júlio, boa tarde. Mais uma vez, falo contigo, prazer imenso. E é isso aí, vamos perguntar para o candidato, o Júlio Brandt. Vamos fazer algumas perguntinhas para ele, afinal de contas, aqui é Vasco e queremos saber um pouco do candidato que pode presidir o Vasco nos próximos 3 anos. É isso, Alex, é contigo. É verdade, é verdade. Então, meu querido Júlio Brandt, antes de mais nada, queria agradecer ao Romo, a todo mundo que está aí da Sempre Vasco, que intermediou essa entrevista. Te agradecer, obviamente, você está disponibilizando o teu tempo aí para a gente bater um papo. E já vou começar te fazendo uma pergunta logo, já vou começar assim. Quero saber o seguinte, Brandt, primeiro, o que mudou da última eleição para agora? Se você está mais, digamos, mais experiente, mais maduro para o cargo, mais tranquilo, ou se você sempre esteve tranquilo. E por que a política do Vasco é tão complicada, Júlio Brandt? Boa noite, prazerzaço ter aqui o amigo. Boa noite, prazer é tudo meu. Boa noite a você, boa noite ao professor Cristiano, boa noite a todo o vascaíno que está nos assistindo aí. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a presença, eu que agradeço estar aqui, podendo falar para vocês, para o vascaíno que está aí nos vendo. É sempre um prazer. Bom, o que mudou de 2017 para 2020? A gente estava sempre preparado, nós sempre estivemos preparados para tocar o projeto, a gente sempre esteve pronto para isso. Agora, é lógico que qualquer processo é evolutivo e a gente amadurece ao longo do tempo, isso é natural. Então, o Júlio Brandt de 2020 é o Júlio Brandt mais amadurecido, o Júlio Brandt profundamente conhecedor da política do clube. Estou caminhando para o meu 3º mandato de conselheiro. É claro que isso traz para a gente visões e conhecimentos e experiências que são valiosas para o cargo de presidente do clube. Ser um conhecedor, vivenciar, estar dentro da política do clube, conhecer o conselho do clube, tão importante para tocar para o clube no dia a dia, é fundamental. Então, o profundo conhecimento, não só meu, mas de outros membros da Sempre Vasco, desses últimos 7 anos, eu sempre falo isso, né? São 7 anos de vivência num projeto para a 3ª eleição, o nosso projeto, claro, amadurece e a gente também amadurece junto. Em relação à política do clube, eu acho que a gente está passando por um momento de melhoria também no debate, o que é muito bom. Desde 2014, a Sempre Vasco entrou na política do clube, pautando o debate pelo projeto, pela gestão. A gente é pioneiro nesse tipo de abordagem. Quando a gente entrou na política do clube, a política do clube era muito resumida a bravatas e agressões, e nós não fomos para o lado da bravata e muito menos para o lado das agressões. Nós entramos na política do clube com uma proposição, com um projeto, sempre na busca de tentar trazer para o debate a questão do que o Vasco precisava para se desenvolver.
qual era o projeto que o Vasco precisava, qual era o modelo de gestão que podia ser efetivo para a recuperação e para a transformação que a gente vê no clube. Então, eu fico muito feliz de ver, depois de 7 anos, que a gente conseguiu transformar esse debate. A gente conseguiu trazer para a mesa debates qualificados. E hoje o vascaíno ele exige que o candidato do clube venha debater projetos, venha trazer à mesa propostas, e repudia e rejeita as agressões, repudia e rejeita as bravatas. Isso está cada vez mais forte na política do clube. E a gente espera que, ao passar dos anos, essa visão se consolide, esse debate se consolide, e quem ganha com isso é o Vasco, e quem ganha com isso é a torcida vascaína. Ô, Brant, antes de passar para você, Cristiano, e falando um pouco disso, a gente ainda tem um ranço, né? Obviamente, que a gente tem um ranço aqui. A galera pode, inclusive, participar aí, o pessoal está se inscrevendo, participando, superchat, aquela coisa toda, YouTube, like, enfim, pode mandar perguntas. E a gente percebe aqui que a galera, às vezes, pega pesado, xinga, ainda tem esse ranço. Eu não coloco aqui porque eu acho que isso, de fato, não traz, sempre falei isso, não traz nenhum benefício pro Vasco. Agora, você foi, né, pelo menos antes, para a gente contextualizar, você sempre foi um opositor ferrenho da geração, da época do Eurico, que hoje não está mais entre a gente e tal, e não vem ao caso falar exatamente sobre isso, mas com a saída do Eurico, daquele modelo, que era um modelo extremamente polarizado, que hoje eu acho até que o Vasco ele está até fragmentado demais, mas com a saída desse modelo polarizado, isso, de certa forma, esvaziou um pouco o Júlio Brandt, ou se não esvaziou, obrigou que o Júlio Brandt, caramba, não, vamos lá e vamos não basta apenas tirar o Eurico, a gente tem que apresentar, né, uma solução para o Vasco. E o Vasco tem solução, Brandt? Não, a gente particularmente, eu nunca tive nenhum problema pessoal com o Eurico. A minha briga era na bola, minha briga era sobre projetos. O problema é que ele não tinha projeto, então não tinha o que discutir, né? Então, assim, é um debate era quase que um monólogo. Era só a gente falando sobre o projeto, né? Não se apresentava do outro lado nenhum projeto. Então, a minha discussão com ele não era uma discussão pessoal. Pelo contrário, eu sempre fui muito bem tratado e eu tratava com respeito. Agora, quando se tratava de modelo de gestão para o clube, a gente divergia completamente. Eu não via, e como não vejo até hoje, nenhum tipo de viabilidade nesse modelo que se apresenta aí, que infelizmente ainda é um modelo que vem até hoje, né? Infelizmente, assim, o que sustenta o atual presidente ainda é esse modelo. Ele foi eleito por isso. Ele foi eleito por essa configuração. Então, é claro que ele representa essa configuração. Então, infelizmente, ela continua. E como a gente consegue enxergar hoje, né, é evidente, qualquer vascaíno enxerga isso, esse modelo ele é praticamente inviável. Ele é inviável. Ele não leva o Vasco e não vai levar o Vasco a lugar nenhum. Então, a nossa discussão era essa, e sempre será essa. O que nós fizemos hoje? O que nós continuamos fazendo hoje? Nosso objetivo nunca foi tirar o Eurico. Nosso objetivo foi implementar no Vasco um modelo de gestão que pudesse e que poderá e que será possível transformar o Vasco e recuperar o Vasco no gigante que ele sempre foi, né? Então, essa é a nossa ideia, esse é o nosso modelo. Por isso que eu estou aqui hoje. Se o modelo fosse tirar o Eurico, a gente teria saído da política em 2018, quando ele saiu. A gente conseguiu o resultado. Esse resultado a gente conseguiu na eleição de 2017, 2018. Ele saiu efetivamente dali, né? Ele perdeu aquela eleição. Apesar dele ter ganhado quando ele coloca o Campelo, ele perdeu porque ele saiu. Ele mesmo saiu derrotado. Então, houve essa questão que acabou prejudicando o Campelo. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Tranquilo. Então, estamos aqui, o pessoal pode ir mandando perguntas para o nosso querido Júlio Brandt, falando um pouco sobre política. Mariotti, já vou emendar com você para você fazer uma pergunta para o Júlio, né? Tem um monte de coisa que a gente pode perguntar e a galera está participando muito. É importante que a galera participe, como eu falei. É legal o pessoal aproveitar esse momento e o espaço, e é essa a ideia que eu sempre busquei isso dentro do Vasco,
claro, né? Com todas as... O telefone tocou aqui agora, ele ia ficar tocando. Não, relaxa, não era o Pinto, não, né? Não era o Pinto, não era o Pinto, não. Porque o Sapinto ele deve estar falando com os candidatos e tal. Pô, eu vou falar com esse presidente, pode ser o presidente e tal, aquela coisa toda. Mas, então, aproveitar esse espaço exatamente para isso. Você, vascaíno, mande perguntas. O Vasco, vamos tirar essa coisa dessa loucura que era, né? Acho que, pelo menos, todo mundo que eu já vim conversando aqui, a ideia é de trazer o debate, de colocar a coisa num nível que o Vasco é isso, né? Que o Vasco merece. Mariotti, uma pergunta para o nosso querido Brant. Na verdade, Alex, se tu me permitir, eu tenho duas perguntas sequenciais, porque uma depende da outra. Em relação aos candidatos, uma coisa que me preocupa muito, e se eu tiver a oportunidade, eu vou perguntar a cada um deles, em relação ao grupo que dá sustentação às lideranças. Porque a gente sabe que uma boa governabilidade, uma boa gestão, depende de um grupo todo de trabalho para que possa, obviamente, cumprir aquilo que foi combinado, acordado, aquilo que o líder gostaria que fosse cumprido. Júlio, para uma futura gestão sua no Vasco, do caso eleito, você já tem as pessoas escolhidas para os lugares estratégicos do Vasco, tipo marketing, futebol, comunicação? Você já poderia adiantar alguma coisa em relação a isso para nós? Boa pergunta, Mariotti. Isso é importante falar, porque o Vasco não é uma empresa, sempre digo isso, né? O Vasco precisa usar ferramentas de gestão, mas não é uma empresa. O Vasco é uma entidade que tem um peso, tem um caráter político muito importante. Então, no nosso junto a Sempre Vasco, a gente tem vários grupos de apoio que nos apoiam, trabalham, desenvolvem projetos e estão hoje extremamente focados nesse projeto de transformação. O que nós fizemos de 2017 para cá? Nós nos alinhamos, nós juntamos grupos que ideologicamente e com visão, e que têm a mesma visão de projeto, para que houvesse convergência em termos do trabalho a ser desenvolvido no clube. Então, a gente conseguiu isso. Então, alguns vice-presidentes nossos, como, por exemplo, o médico, né, vai sair da Vascomed, o presidente médico vai sair da Vascomed, que é quem está desenvolvendo o projeto hoje. Então, esses vice-presidentes, alguns saem desses grupos de apoio para representar não só o aspecto importante gerencial, então todos eles vão ter um perfil técnico, todos eles são referências técnicas nas suas respectivas áreas, quem entrar ali vai entender do assunto, mas todos eles, de alguma forma, têm uma ligação com algum grupo político. Tá? Então, essa instância da vice-presidência, ela vai funcionar como uma instância de mentoria, de visão estratégica, de acompanhamento. E embaixo dessa instância de vice-presidência, nós vamos ter uma instância executiva, formada por profissionais de mercado que serão remunerados e que terão metas de entregas de seus resultados, dos seus trabalhos, e serão medidos por esse resultado. E essa instância, ela responderá a um diretor geral, também profissional, que vai tocar o dia a dia e vai fazer a máquina funcionar. Em cima dessa instância, tem as instâncias políticas, que vão organizar, vão dar visão estratégica, vão dar aderência do trabalho profissional à visão que se espera de um clube como o Vasco. Então, hoje a gente tem alguns vice-presidentes escolhidos, nós ainda não ainda divulgamos esse vice-presidente por uma estratégia de comunicação pura e simples. A gente quer esperar o momento certo de fazer essa divulgação na campanha, para que a gente para que dê a visibilidade desses vice-presidentes na hora certa. Mas sim, já temos esses vice-presidentes escolhidos, quase todos, falta um ou outro, mas quase todos já estão definidos. Os que faltam, nós estamos dependendo ainda de uma posição das empresas em que trabalham, porque alguns deles ainda são ligados a grandes corporações, então precisam ter contratos revistos ou acordos feitos nessas corporações para que possam também falar em nome do clube, porque alguns deles precisam, por questões de acordo empresariais, só falam em nome de uma organização e precisam ter esse acordo de revista para poder também falar em nome do Vasco da Gama para não comprometer a função dele executiva na grande corporação. Tão logo esteja definido, tão logo esteja fechado, a gente aí vai, então, anunciar todo o corpo de vice-presidentes nossos. Mas uma marca da nossa vice-presidência é certa. Todos terão um perfil
extremamente técnico ligado à sua área específica de função. Mesmo aquele que vai estar na área social, por exemplo, que é uma área sem exatamente uma função técnica, vocês vão saber, tem uma função, tem uma longa história de trabalho dentro do Vasco da Gama, por exemplo. Então, vocês vão ver que cada um deles vão se referir tecnicamente às suas respectivas áreas. Agora, a perspectiva política, ela é fundamental e nós estamos observando isso. E isso é um detalhe importante, porque o que aconteceu nesse conselho agora, dessa gestão, mostrou para a gente muito claramente a importância da base, né? O presidente atual, ele não tem base, a base dele é completamente fragmentada e precisou distribuir cargos para conseguir ter uma base mínima de apoio. É exatamente o que a gente não quer. A gente quer que essa base entre toda definida e toda formatada e toda comprometida com o nosso projeto. E aí sim a gente pode andar com uma certa tranquilidade. Perfeito. Agora uma pergunta. Alex, rapidinho, uma pergunta em cima disso, apenas pegando o gancho. O que acontece? Muitas vezes a gente critica os gestores do Vasco, os presidentes que passaram, pelo fato de, por exemplo, colocar, ou então querer começar do zero, um projeto que já esteja em continuidade. E ainda que existam alguns cargos contestados hoje no Vasco, outros acabaram dando muito certo. E eu cito, por exemplo, o Carlos Brasil, que trabalha muito bem com a base. E eu gostaria de saber, na sua parte, caso eleito, como vai ser essa continuidade do trabalho de base. Se o Carlos Brasil poderá ser mantido, se haverá outros gestores para a base para poder ocupar esse espaço, se poderá coexistir o que você pensa de base com o Carlos Brasil, o que ele está entregando. Conta um pouco para nós, já que a base hoje, pelo menos, no Vasco, é um dos poucos departamentos que a torcida acaba contestando, um dos poucos que a torcida reconhece que está entregando bem para o Vasco. Mariotti, gestão competente e séria não é destruir tudo que está lá e começar do zero. Gestão competente é você identificar o que tem de bom, aprimorar e redesenhar o que está ruim, o que não funciona. Então, a premissa nossa é fazer um assessment, fazer um profundo diagnóstico do que existe hoje, o que funciona e o que não funciona. Quais são os profissionais que entregam e os que não entregam. Aqueles profissionais que estão dando resultado podem ficar absolutamente tranquilos. Não está no nosso projeto chegar e demitir e trocar todo mundo. Não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer, sim, um acompanhamento de cada um deles, entender se esses profissionais vão entregar dentro daquilo que nós vamos colocar como metas, e se esses profissionais entregarem, eles ficarão. Então, o nosso objetivo não é exatamente desfazer o que está lá. Eu sempre digo o seguinte, toda a administração que passou pelo clube, todas, lá olhar desde o Agatirno, o seu Alberto, o Calçada, o Roberto, o Campelo, Eurico, o Campelo, todos que passaram por lá deixaram alguma coisa, fizeram alguma coisa de positivo. E aí o que a gente precisa fazer é maximizar, é melhorar, é aumentar os pontos positivos e refazer e redesenhar aqueles pontos negativos. Porque senão o que a gente vai fazer é estar sempre recomeçando, sempre correndo atrás do rabo. E isso não é positivo nem para o clube e nem para nenhuma gestão. Né? Não existe gestão que comece, por exemplo, sem histórico, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que vem em andamento sendo construído. Você começar uma gestão sem nenhum histórico é péssimo, é muito ruim para qualquer gestão. Então, é claro que o nosso trabalho vai ser o de aprofundar, entender o trabalho que está sendo feito por cada um desses gestores, incluindo o Carlos Brasil, entender se esses trabalhos, se essa metodologia, essa filosofia se encaixa no que a gente quer fazer para o Vasco. Se encaixando, ótimo, vamos trabalhar junto e vamos melhorar. Não se encaixando, a gente vai entender se dá para adequar. Não dando para adequar, aí sim faz a mudança. Mas a mudança é a última opção, não é a primeira opção, é a última opção. Porque assim a gente garante que a continuidade do trabalho, o trabalho que já está sendo feito, ele se desenvolva, ele cresça. E não percamos o que foi feito nos últimos anos, o que seria burrice. Então não vamos fazer isso. Brant, isso serve também, por exemplo, para o projeto de modernização de São Januário e principalmente para o entorno de São Januário. Parece que há uma dúvida em relação a isso, porque foi iniciado um projeto e tal. Será que a próxima gestão vai manter isso?
que também iniciar um projeto não significa que ele vá sair do papel, né? A gente maquete e tal, tudo é muito bonito, mas efetivamente a coisa tem que acontecer. Então, primeiro, como é que você vai chegar lá, você não, tudo bem, tem um balanço e tal, mas você sabe que o Vasco está numa pindaíba, a verdade é essa, uma pindaíba financeira absurda. Então, primeiro, como é que você vai fazer sem dinheiro? Como é que você vai recurso? E como é que você e qual a ideia para São Januário? É uma prioridade de reforma de São Januário, o entorno de São Januário? Isso é um projeto que você vai empurrar para frente? Como é que você vai alinhar isso aí financeiramente, projeto de reforma de São Januário, de patrimônio? Qual a tua ideia, qual a tua proposta para isso? Sendo bem objetivo, Alex, nossa prioridade é colocar as contas em dia. Essa é a prioridade. A prioridade é não mais atrasar salários, seja dos atletas, seja de qualquer profissional que tenha vínculo com o clube. Zero. A gente não quer ter esse tipo de problema nunca mais. O cara que trabalha no Vasco, o profissional que trabalha no Vasco, tem que ter a certeza de que no dia do pagamento o olerite está na mão e o dinheiro está na conta. Isso, salário atrasado, é algo que não faz parte do nosso planejamento e não acontecerá na nossa gestão. Já assumi esse compromisso e fica aqui o compromisso de que gestão séria não atrasa salário. Não existe esse tipo de modelo de trabalho nosso, tá? Então, para ser muito claro, prioridade número 1, colocar as contas em dia e salários em dia. Ponto. Essa é a prioridade número 1 do nosso projeto. Agora, em relação a São Januário, o que eu tenho dito? Nós, da Sempre Vasco, em 2014, na época eu morava em Portugal, eu trabalhava em Portugal nessa época ainda, quando eu fiz a primeira campanha, eu não morava no Brasil, eu morava em Portugal ainda, eu trabalhava numa empresa em Portugal. E eu trouxe de Portugal uma empresa que era Tecnoplano, que é uma das maiores empresas de engenharia da Europa, especialmente ligadas ao esporte. Eles têm outras áreas também, mas no esporte eles são muito fortes. Eles construíram vários estádios na Europa, em Portugal, e construíram o que é considerado o melhor CT, que é o CT da cidade do futebol, que é da seleção portuguesa. Então, nós trouxemos a Tecnoplano para ser o nosso parceiro no desenvolvimento do projeto, tanto de reforma de São Januário quanto do CT. Essa empresa Tecnoplano, nós deixamos essa empresa à disposição do Vasco, uma prova de que a Sempre Vasco não tem projeto pré-chapa, o projeto é pro Vasco, sempre pro Vasco. Então, essa empresa é responsável pelo atual CT, esse que está sendo construído aí. Quem está responsável é a Tecnoplano. Nós colocamos à disposição da atual gestão essa empresa, para exatamente não perder tempo, porque eles não tinham projeto nenhum. Então, já que não tinham, toca o que tem e faz esse projeto aí, entendeu? Então, a nossa visão para São Januário, sendo muito objetivo, é o seguinte: nós vamos comparar qual é o melhor projeto, tecnicamente falando, e o que for melhor vai ser o projeto utilizado. Se o projeto da atual gestão for o melhor, e esse projeto está sendo acompanhado pela Tecnoplano também, então ela conhece os dois projetos, o que ela fez com a gente e o que está aí, nós vamos comparar tecnicamente e vamos tocar o melhor. Se for o melhor da atual administração, esse será o projeto tocado. Se não for, não vai ser. Então, assim, a visão é técnica. Agora, uma premissa do projeto, tá? Que foi a premissa que nós colocamos no nosso projeto. Tem que ter viabilidade econômica, senão não vai sair do papel. O Vasco está cheio de maquetes, toda administração, toda campanha tem uma maquete de um estádio novo. Então, maquete tem várias. O problema é sair do papel, né? Então, essa que é a questão. O que nós queremos efetivamente fazer é que a reforma de São Januário saia do papel. Agora, antes da reforma de São Januário sair do papel, São Januário, como ele é hoje, requer uma série de melhorias. Melhorias de acessibilidade para pessoas com deficiência, requer melhorias de banheiros, por exemplo, para a família, para homens que vão, por exemplo, com as suas filhas, pais que vão com suas filhas, ou mulheres que vão com seus filhinhos. Precisa ter banheiros para esse público, não tem hoje. E isso, aliás, é uma exigência legal que o Vasco não atende. Então, a gente precisa fazer melhorias nesse momento, atuais, urgentes, e que a gente quer fazer imediatamente. Agora, é claro que o projeto de São Januário ele está na nossa pauta porque a gente precisa desenvolver, trazer São Januário para um patamar, por exemplo, de competições internacionais, para que o Vasco possa mandar no seu campo competições internacionais, e precisamos, claro, dar mais conforto, dar mais qualidade aos sócios torcedores que vão ao estádio.
Isso é fundamental. Agora, Brant, você falou de atraso de salário, né? Que é eu acho que isso é uma coisa muito clara na minha cabeça, que realmente, todo mundo que trabalha tem que receber, funcionário, jogador, atleta, seja lá qual for. Mas como é que faz isso? O Vasco tem um problema. A gente recebeu aqui semana passada o Campelo e ele falando sobre a questão das garantias. O Vasco hoje não tem nem as cotas de televisão, pelo menos da maneira como era. Ele explicou como é que hoje tem, isso aí é fragmentado também, de garantia. Como é que vai arrumar dinheiro? Como é que você pensa? Isso vai ser no marketing? Isso vai ser venda de jogador? Como é que você pensa em arrumar dinheiro para colocar em dia? Porque eu também imagino, né? E tenho a minha convicção aqui de que o Campelo não atrasa salário, falando da administração dele, efetivamente, né? E poderia falar de outro, não atrasa salário porque quer, né? Porque eu acho que isso ninguém quer. Falta dinheiro, pode ser, ou então o dinheiro é mal organizado. Como é que você pensa em trazer recurso, em cumprir exatamente essa meta que você tem como objetivo principal? Se o Campelo não sabe fazer, a gente sabe, porque está aí a prova. Então ele não pode explicar nada, porque ele não sabe fazer. Né? Isso é claro. Agora, o que acontece? A gente tem a gente tem um objetivo muito, muito claro. Como é que se faz isso? Eu vou dar uma resposta muito simples. Se faz com gestão competente. Entendeu? Muito simples isso. Agora, da onde vem a fonte de recursos? O que significa gestão competente? Dinheiro não sai de uma fonte única. Então, não existe alguém que vai chegar com uma vara de condão e fazer a mágica, como alguns se vendem. Eu sou o dono, eu vou trazer. Não, isso não existe. Não existe essa solução mágica. Existe, sim, desenvolver trabalho e projeto competente. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos trazendo com a gente 2 das maiores empresas do mundo especializadas nessa área, tá? Cujos responsáveis, presidentes, fazem parte do nosso grupo, que é a Álvares Marçal e a Accenture. Tá? Então, para começar, precisa ter gente que saiba fazer. Esse é o ponto número 1, senão não sai do lugar. E, segundo, a gente vai criar, de uma área específica de marketing, criar as fontes de recursos para esse dinheiro entrar no D+1, no momento inicial do clube. Isso a gente já está fazendo hoje, não é futuro. Nós já estamos trabalhando nisso. Tem várias iniciativas da Sempre Vasco em andamento que já são iniciativas concretas. Eu tenho assinado um contrato com a minha empresa, é um contrato com um parceiro internacional, que é a MediaPro. Quem quiser assinar, eu tuitei hoje, eu falei da MediaPro, coloquei no meu Twitter um link, quem quiser conhecer, vai lá no Twitter do Júlio Brant e vai ver o link da MediaPro do site deles para entender um pouco mais o que eles fazem, porque aí fica mais fácil, porque não fica muito longa a resposta. Mas eles são a maior empresa líder europeia de mídia, de direitos e de comercialização de direitos. É o maior que tem, o melhor parceiro que a gente pode arrumar no mundo hoje. É um grande parceiro de marketing, é um grande parceiro de streaming, é um grande parceiro de licenciamento, de direitos. O que acontece com isso? O que se resume? O que o Campelo está falando aí são soluções do passado, da década de 80, de 90. Não sai do mesmo modelo. É o negócio da televisão, vive dependente da mamadeira da televisão. Vive dependente da camisa. Quer dizer, isso o Mussa, quando era vice-presidente de marketing no Vasco, em 85, fez, pô. O Mussa foi inovador. Lá em 85, 86. Foi o primeiro patrocínio de camisa do clube profissional brasileiro que o Mussa fez. Entendeu? Aí sim, inovador. Há 40 anos atrás. Porra, 40 anos atrás. Não é possível que a gente esteja hoje com o presidente falando da mesma coisa. Então tem que inovar, tem que fazer, tem que ter soluções que o mercado atualmente compre, que o mercado atualmente veja valor. Tanto o mercado fora do Vasco, quanto o mercado dentro do Vasco, nós, torcedores. Nós precisamos ver valor naquilo que o Vasco coloca para a gente. E a gente vê muito pouco valor nisso hoje. Então nós trouxemos esse parceiro que vai desenvolver com a gente uma série de iniciativas que envolve desde a Vasco TV, iniciativas essas que são basicamente criação de novas propriedades, que são propriedades. Propriedade, espaço na camisa para colocar a marca do patrocinador é uma propriedade. Aquelas propagandas estáticas em volta do gramado, aquilo é uma propriedade.
Então, é criação de novas propriedades no modelo atual, no modelo do século XXI. Ou seja, propriedades que atinjam, de fato, o público e na modelagem, no modelo, que o patrocinador de hoje quer, que ele tem interesse, que ele vê valor. Porque o modelo que está sendo colocado não vê valor. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. O último patrocínio que o Vasco fez, é o que está no balanço, são 8 milhões de reais na sua totalidade. 8 milhões de reais dá 1.300.000 euros, pô, de patrocínio. Como é que um clube do tamanho do Vasco pode fazer um patrocínio por 2 anos nesse valor? Não faz o menor sentido. Óbvio que não fica de pé. É óbvio que não está sendo mal comercializado. Então, o Vasco não sabe criar receita. Então, assim, parece meio óbvio, mas para quem sabe fazer, é óbvio. Entendeu? Quer dizer, então você precisa ter gente competente para fazer, você precisa ter os parceiros certos. Então, no nosso caso, a gente está redesenhando algumas propriedades que o Vasco já tem, como, por exemplo, a Vasco TV, redesenhando o modelo de negócio da Vasco TV completamente. Isso não significa fechar a Vasco TV, a TV, não é isso que a gente vai fazer, mas redesenhando o modelo de comercialização da Vasco TV, criando novas propriedades digitais, que hoje é um canal importantíssimo, que para o presidente atual, você lembra que no começo lá ele falava que os vascaínos digitais não tinham nenhuma importância? Para a gente é o centro da nossa estratégia, para tu ver como é que são diferentes as visões. É o centro da nossa estratégia. É o digital, é o centro da nossa estratégia hoje. Aliás, da estratégia de qualquer empresa no mundo. Qualquer grande empresa no mundo hoje. Principalmente no mundo pós-pandemia. É um canal óbvio hoje. O que era, vou dar um dado real, tá? Dito não por mim, mas pelo presidente da Disney. Tá? O presidente da Disney diz o seguinte, que nos Estados Unidos, o streaming, consumo de streaming, de conteúdo de streaming, já é maior do que o da TV tradicional. Então, o que estava projetado para acontecer daqui a 6, 7, 8, 9 anos, já aconteceu hoje, não é mais futuro, é o presente. É o presente. Então, o que nós estamos fazendo é trazendo o que tem de mais moderno em estratégia de comercialização, o que tem de mais atual em estratégia de comercialização para a realidade do Vasco, para poder gerar receita no curto prazo. E aí nós estamos criando, quem está responsável por isso é o Silvio Almeida, nosso financeiro, um cara que foi presidente de empresa, de grande empresa, CFO da maior empresa de tecnologia de telefonia do Brasil. Ele está desenvolvendo essa ferramenta, esse instrumento, que é um fundo, para antecipar no mercado. Aí sim nós vamos ao mercado. Nós vamos ao mercado com fundamento. Nós vamos ao mercado com consistência. E isso é tudo no curto prazo. Não é nada demorado, porque tem fundamento. Para antecipar receitas dessas propriedades que nós estamos criando, propriedades essas 100% de direitos do Vasco, não é da TV Fulano, da TV Beltrana. Propriedade 100% do Vasco, para antecipar essas receitas e colocar nesse fundo, e aí sim fazer uma geração bruta de caixa consistente no curto prazo, para fazer frente às obrigações que o Vasco tem. E é claro, a nossa principal obrigação, como eu falei aqui agora, não é com projetos outros que não seja colocar em dia o salário dos nossos funcionários e dos nossos atletas. Porque não tem crescimento sustentável, não tem projeto sério, não tem projeto viável, não tem projeto com credibilidade sem que nossos funcionários e atletas estejam com salários em dia. Você não pode dizer para o mercado que você é sério, você não pode dizer para o seu credor que você vai pagar o seu credor se você sequer paga o seu funcionário. Isso não existe. Isso não vai acontecer na nossa gestão. Esse é o nosso compromisso com o vascaíno e com os nossos credores. O Cristiano, mestre Cristiano, sai com a sua pergunta. Abre o microfone. Abriu agora, né? Ô, Júlio, para quem acompanha a gente aqui no chat, tem pessoas que não entendem muito como que acontece a política no Vasco lá no Conselho Deliberativo. Você, a Sempre Vasco, está com mais 5 grupos de apoio, que são a Guardiões da Colina, o Vasco Med, as Raízes Vascaínas, Vascão Gigante e o Expresso da Virada. Esses grupos garantem 120 conselheiros caso você esteja eleito em primeiro lugar, obviamente, pegando as 120 cadeiras e no deliberativo.
Acontece que 30 cadeiras são da chapa segunda colocada e tem os 150 beneméritos natos que compõem o conselho. O porquê eu estou explicando isso? Porque para você poder fazer uma gestão no Vasco com mudanças estruturantes, tal como uma reforma do estatuto realmente à altura do Vasco, tal como reforma de patrimônio, se você quiser mexer no patrimônio do Vasco, um outro projeto de estádio, por exemplo, que tem que passar pelo crivo do quórum qualificado, você tem que ter uma base de apoio, até mesmo vindo dos beneméritos, para que você possa promover essas mudanças. Eu te pergunto o seguinte, você hoje confia que, caso eleito, você tenha essa base de apoio que te garanta pelo menos 2/3 de todo o deliberativo para que você possa promover essas mudanças estruturantes? Lembrando que no Vasco, infelizmente, o estatuto não é reformado desde o ano que eu nasci, 79, ou seja, 41 anos sem reforma. Essa mudança que houve agora, essa proposta de reforma, parece que subiu no teto, parece que as pessoas acabaram esquecendo e não é dúvida alguma para ninguém que eu sou contra essa reforma proposta. Então eu queria saber de você, essas mudanças estruturantes, se você confia nessa base de apoio para poder promovê-las caso eleito. Ô Brant, e só um complemento também dentro dessa pergunta. A gente sabe que aí tem uma questão cultural do Vasco, que é um clube extremamente conservador, tradicional, até porque, né, a gente sabe, você também sabe muito bem disso, é um clube da colônia portuguesa, o português, da natureza do português, é desconfiado, é conservador. Como é que você vai trazer essa galera para perto de você, se é que já não trouxe, né? Porque a imagem que se construiu, e isso eu estou te falando dentro da galera que eu conheço, é uma imagem de ruptura, e a gente falava sobre isso, né? Que não é essa a ideia. Como é que você vai fazer essa aproximação e para mostrar para toda essa turma que, eu não quero quebrar nada, eu quero trazer o Vasco para 2020, 2021, para o futuro? Importante a pergunta, porque a gente tem uma preocupação muito grande com o Conselho Deliberativo. O que eu vejo de todo o cenário que se coloca à frente? Primeiro, sem dúvida nenhuma, os 120 conselheiros que nós tivemos muito cuidado na seleção desses 120 conselheiros. A gente tem, como uma chapa grande, que é a Sempre Vasco, a gente tem um número, além do número que hoje precisa de chapa. Infelizmente, a gente tem que selecionar, porque são muitos conselheiros. O que nós fizemos foi fazer uma seleção com base na assiduidade e na participação desses conselheiros. Então, procuramos os mais atuantes e procuramos ter um alinhamento com esses conselheiros para que haja uma atuação forte e contundente no Conselho Deliberativo a partir do ano que vem. Como é que eu vejo a política como um todo? É uma visão muito otimista, tá? Eu vejo o seguinte, mesmo a minoria que vai assumir no Conselho Deliberativo na próxima gestão, ela assume com uma visão, pelo menos das que estão aí, que nós vemos aí, elas assumem com uma visão muito mais, vamos dizer assim, consciente em relação à necessidade de transformação e de reforma do Estatuto. A gente trabalhou muito para esse Estatuto agora acontecer. Infelizmente, ele não aconteceu. Ele tinha pontos negativos e pontos positivos, mas ele não aconteceu porque o Conselho era completamente fragmentado, sem uma unidade. Mas, voltando à normalidade, que você tem um grupo de maioria e um grupo de minoria, que é o padrão do nosso Conselho, a gente certamente vai ter condições de desenvolver uma agenda de concertação em torno de uma reforma estatutária. Isso eu não vejo muita dificuldade, não. Mesmo entre os beneméritos, que alguns resistem à mudança, resistem à reforma, eu vejo muitos preocupados com a reforma que vai realmente dar sustentabilidade ao crescimento que o Vasco precisa. Já há uma consciência dentro dos grupos como um todo, inclusive dos beneméritos, que a mudança, a reforma, a adequação do Estatuto ao século XXI, ela é fundamental. Vai um dado aqui importante, o Estatuto é de 1974. Houve uma pequena reforma, uma pequena revisão em 77. Quer dizer, de lá para cá, o mundo, não precisa dizer, mudou completamente. O Brasil, você tem uma ideia, em 77 o Brasil vivia a ditadura. Só para ter ideia do nível de mudança, né? Ali veio a redemocratização,
em 88 veio a nova Constituição, veio o advento da internet, enfim, se mudou completamente o cenário. Então, o Vasco tem que estar acompanhando essas mudanças. Ô, Júlio, outra coisa que eu queria perguntar, que foi até o Alex mandou para mim, mandou uma pergunta aqui, que é o seguinte: existe, e aí voltando ainda falando um pouco sobre essa questão de política, existe alguma possibilidade de aliança ou com o Leven ou com o Salgado? Existe alguma possibilidade de aliança? Ou você vai, não, o meu caminho é esse, não tem nenhuma possibilidade de algum tipo de aliança? Eu acho que nesse momento é precipitado falar em aliança. Seria até desrespeitoso com os outros candidatos em razão das suas campanhas. Todos esperam, todos estão acreditando na evolução das suas campanhas, todos estão trabalhando duro para crescer. Então, nesse momento, acho que cada candidato tem que ter o seu espaço, tem que colocar o seu projeto à disposição do sócio e continuar acreditando na sua candidatura. Quer dizer, vir aqui e falar, eu vou trazer o fulano, eu vou trazer o Beltrano vai para a minha campanha, é uma atitude arrogante que nós vamos ter. Acho que quando chegar a hora e que cada candidatura chegar ao seu grau de maturidade e cada candidato entender que, porventura, tenha atingido o seu teto, tenha chegado no seu ponto máximo e que entenda ali que chegou o momento, de repente, de conversar com esse ou com aquele, a gente vai sentar para conversar. Nós estamos abertos, eu falo com todos, falo com representantes do Leven, falo com representantes do Jorge Salgado, o Jorge, falo com o próprio Jorge. Até o Campelo, não? O Campelo eu converso com ele, claro que sim. Claro que eu tenho conversas com o Campelo, sem dúvida nenhuma. Não me fecho a conversar com ninguém. Não cabe a qualquer um que se coloque à disposição de liderar um clube como o Vasco se fechar e não conversar com qualquer um. Né? Eu lembro que durante o Conselho Deliberativo, muitos criticaram o fato de eu estar conversando com o Roberto Monteiro. Não pode falar com o Roberto e tal. Quer dizer, o Roberto era o presidente do Conselho Deliberativo. Como é que a gente coloca um ponto muito caro para a gente, muito importante para a gente, que era a eleição direta, sem articular, sem conversar com o presidente do Conselho Deliberativo? Não tem como, é impossível. Então, a gente, nesse período todo, a gente exercitou o diálogo, exercitou a conversa, e é o que a gente tem feito hoje. Então, do meu ponto de vista, nós temos a obrigação de conversar com todas as chapas. A gente entende que tem pessoas qualificadas em todas as chapas, tem pontos positivos em todos os projetos que estão sendo colocados por todas as chapas. São projetos que apresentam aspectos positivos. Eu vejo que todos querem o melhor, querem tentar o melhor para o Vasco. Então, não tem por que não sentar e não conversar. Agora, nesse momento, a gente tem que principalmente respeitar o sócio que está aí avaliando os projetos e respeitar o trabalho que está sendo feito pelas chapas, e vai chegar o momento que as chapas vão entender o seu momento, a sua maturidade, o ponto que chegou ao máximo, e aí os interlocutores ali, os diplomatas, né, vão andar e vão caminhar para saber se tem ou não possibilidade de alguma aliança, ou de alguma, como a gente fala, né, na política, de abrir para um ou abrir para outro, né? Perfeito. A gente tocou nesse assunto, passou um pouco batido, eu só queria que você desse mais uma atenção em relação ao entorno de São Januário. Muito se fala, né, da reforma de São Januário, mas também tem a questão do entorno de São Januário. Existe já uma aproximação com os poderes estadual, federal, para que o entorno de São Januário seja melhor aproveitado em prol do Vasco? Nós começamos isso em 2017, né? Existe um projeto do entorno de São Januário, projeto muito bom, diga-se de passagem, muito bem feito, que inclusive envolveu vários vascaínos ilustres. Em 2017, nós conversamos, na época, com o poder público para a gente tentar colocar esse projeto de pé, tão logo a gente assumisse. Existia uma restrição, claro, como existe uma restrição orçamentária dentro do poder público para esses projetos, então a gente tem que caminhar dentro do viável, dentro do possível. O que nós fizemos para minimizar, e aí quando eu falo que gestão competente, é buscar fazer o máximo com o mínimo que se existe. Economia é a ciência da escassez, é trabalhar de forma eficiente com o que se tem. Então, você poder trabalhar com o que tem e ser criativo com o que tem na mão é fundamental. O que nós fizemos em 2017? Dentro da nossa chapa, como conselheiro, tem, na época ele era o presidente, hoje ele é ex-presidente, da Supervia, o José Carlos Prober. Ele é membro da nossa chapa, é conselheiro da nossa chapa. Então, à época,
nós conversamos com ele e desenvolvemos um convênio entre Metrô Rio, Supervia e Prefeitura para tentarmos chegar a um consenso entre a melhor maneira de acesso a São Januário. Quanto isso custa? Zero. Não custa nada. Custa gestão. Custa gastar cabeça. Custa pensar. É isso que custa. Custa ter boa vontade de pensar um projeto. Foi o que nós fizemos. Então, o objetivo era usar o estacionamento que tinha ali próximo à Quinta da Boa Vista, utilizar a capacidade dos modais ferroviários, Supervia e Metrô Rio, que, na maioria das vezes, nos horários dos jogos do Vasco, estão subutilizados, estão sem passageiros, então a gente colocaria carga no sistema, colocaria passageiros no sistema, o que era muito bom para as empresas, para a Supervia, tanto para a Supervia quanto para o Metrô Rio, e, em troca disso, essas empresas colocariam um ônibus, né, que eles chamam de metrô de superfície, um ônibus fazendo circular da estação, que é uma estação intermodal, é uma estação que interconecta ali o metrô e o trem em São Cristóvão. Essa estação seria a estação base para que os ônibus saíssem dali partindo para São Januário. E aí teria uma circulação constante de passageiros entrando e saindo de São Januário. Fecharíamos os acessos, permitiríamos acesso a carros credenciados e a moradores, e a carros que não são credenciados e moradores, estacionariam os carros em outros estacionamentos fora daquela região, preferencialmente no estacionamento ao lado da estação de trem e metrô de São Cristóvão. Por quê? Essas pessoas pagariam um ticket e entrariam no trem, no ônibus, esse ônibus que os passageiros de trem já têm pago no seu bilhete, e entrariam nesse ônibus para fazer o circular. Com isso, nós reduziríamos em quase 60%, ou seja, mais da metade, o quantitativo de automóveis que circulam naquela região. Portanto, melhoraríamos e muito o acesso e o trânsito, entrada e saída de São Januário no dia de jogos. Essa é a primeira medida que não custa nada. É só conversa, é só projeto, é só pensar, é só gestão. Num passo seguinte, é claro, existe uma necessidade de intervenções viárias. E essas intervenções viárias viriam em conjunto com a reforma de São Januário, que é o que nós temos trabalhado com o poder público, ou seja, aproveitar que está sendo feita a reforma de São Januário, está sendo feita uma intervenção grande naquele equipamento que é central no bairro de São Cristóvão, não podemos esquecer isso. São Januário é central no bairro de São Cristóvão, é um vetor de desenvolvimento para o bairro, e é assim que a gente coloca, inclusive conversando com a associação do bairro. São Januário serve para renovação, para remodelagem do bairro como um todo, inclusive para valorizar os terrenos e as propriedades no seu entorno. Então, a capacidade de São Januário reformado de impulsionar o mercado imobiliário, de melhorar as condições de vida, de subir os preços dos imóveis daquela região é incrível. E é isso que a gente quer colocar para a prefeitura. Porque existem certificados que podem ser emitidos a partir da valorização imobiliária, que servem como financiamento dessas obras. Então, o dinheiro não necessariamente sairia do caixa da prefeitura, mas de certificados emitidos a partir da mais-valia, da valorização extra que esses terrenos teriam com a melhoria da reforma de São Januário. Porque, naturalmente, São Januário vai incrementar o valor do metro quadrado daquela região. E aí você melhora o valor do metro quadrado, dá novas autorizações para aumentar o gabarito da região, sobem esses prédios e aumenta-se o valor da região. Com isso, a prefeitura arrecada mais IPTU, arrecada mais impostos e melhora o seu faturamento. Então, no fundo, é um projeto que todos ganham. Ganha o Vasco, ganha a comunidade e ganha o poder público, tendo um ambiente de equipamento melhor naquela região e mais faturamento. Lembrando que um dos nossos projetos, e a gente tem conversado já com o poder público, é de aumentar, colocar São Januário dentro do roteiro turístico da cidade do Rio de Janeiro, que hoje não está. Se você chega no Santos Dumont, ou no Galeão, ou na rodoviária, e pega lá o panfletinho da cidade do Rio de Janeiro, você não acha São Januário. E a gente tem que ter São Januário como um centro turístico da cidade do Rio de Janeiro, porque é um palco histórico. Na Argentina é assim, né? Você vai no estádio Boca, no estádio do River Plate. Em Madrid é assim, Barcelona é assim, tudo quanto é lugar. Eu sou mais humilde, eu vou aqui na Argentina, eu sou mais humilde. Ô, Mariotti, pergunta para o Brant, que daqui a pouco eu vou perguntar sobre Pedrinho, Edmundo e Felipe. Eu tenho a pergunta aí
uma pergunta aí bem provocativa ao Brant. Mas pergunta aí, Mariotti. Alex, se você me permite fazer duas perguntas em sequência. Claro. Tá, é que são muitas das perguntas, eu vou até aqui anotando para não me perder, já que não é toda hora que a gente tem a oportunidade para conversar com um candidato à presidência do Vasco. Mas, Brant, eu queria voltar um pouco à questão de geração de receitas, porque hoje, e aí é um ponto de vista muito pessoal meu, eu sinto temor quando se fala em austeridade no Vasco. Digo por quê? Porque a austeridade, da maneira em que é colocado no Vasco, leva à geração de times de futebol que não se mostram competitivos, razão pelo qual a gente tem visto os resultados apresentados aí nos tempos para cá, no futebol do Vasco. E se você não tem times competitivos, você não tem a geração de maiores receitas em virtude de arrecadação de público, já que a torcida vai desanimando, e também pelo prêmio de uma Copa do Brasil, de um brasileiro, de uma competição geral como desse tipo. Então, eu queria saber de você como que você pretende implementar uma austeridade ou então uma responsabilidade financeira no Vasco, em que o Vasco não caia no vermelho mais do que já está, mas também gere times de futebol competitivos e sustentáveis para que o Vasco entre numa nova era e saia dessa ruptura toda, deste ciclo vicioso no qual o Vasco se meteu. Olha, Mariotti, austeridade é uma palavra que está ligada a ser rigoroso, a ter disciplina. Isso é austeridade. A gente confunde, às vezes, a austeridade com ser sovina, não gastar. Só que a austeridade não é isso. A austeridade é disciplina. A austeridade é ser rigoroso com algo, tá? Então, o que é importante com isso? O importante é o seguinte: gastar com disciplina, gastar com assertividade, gastar certo. Esse é o ponto, tá? Se você for ver as contratações do Vasco feitas nos últimos anos, é tudo menos isso. É tudo menos isso. Então, você tem, por exemplo, a gente está fazendo um mapeamento, fazemos constantemente, mas esse ano a gente fez um pouco mais, a gente fez esse ano, está fazendo agora com uma profundidade maior, em razão, claro, a gente está aí à beira da possibilidade de assumir o clube. Então, a gente tem aprofundado cada vez mais na individualidade, a visão de sobre cada um dos atletas e cada um dos contratos dos atletas do clube. Então, por exemplo, você tem 5 atletas que não jogam há mais de um ano. Há mais de um ano e 3 meses, para ser preciso. Não vou falar nomes aqui, porque seria antiético. Esse valor, esse grupo, representa algo em torno de 1.100 e poucos mil reais. Esse grupo só. Então, o Vasco gasta 1.200.000 reais, aproximadamente, 1.100 e pouco, 1.100.000, vamos botar assim, por mês, com atletas que sequer jogam. Né? Então, quer dizer, o que é austeridade? Austeridade é você ter processos rigorosos que qualificam melhor as despesas que você vai ter numa determinada organização. Seja um clube, seja a prefeitura, o governo do estado, seja uma empresa. Tá? Então, o que nós estamos falando aqui é ter austeridade ter uma austeridade financeira. Então, basicamente é o seguinte: o nosso projeto pro futebol, e aí indo um pouco já para o futebol, o nosso projeto pro futebol prevê de uma forma muito objetiva, muito central, e aí a gente podia falar aqui de uma série de coisas, mas eu vou pegar aí o mais importante, que é uma profunda e técnica análise de mercado. Então, nós vamos trabalhar profundamente com números e estatísticas em toda a nossa contratação. Por que isso? Porque a gente observa o seguinte: quanto mais técnica, quanto mais número, quanto mais fórmula estatística você agrega àquela decisão, mais assertiva tende a ser essa contratação. E aí, é claro, que a melhor contratação, ou seja, o melhor quadrante para você enquadrar uma contratação está entre os autopotenciais e baixo custo. Por quê? O atleta alto potencial e baixo custo, o que ele traz para você? Ele traz 2 resultados excelentes. Ele traz o resultado que você espera e é pelo qual a gente nos pauta sempre, que é o resultado em campo. Tudo que a gente faz aqui para o Vasco ganhar título, voltar a ser campeão. A gente não faz isso aqui para ter uma primor de gestão no Vasco. Pô, o Vasco é maravilhosa gestão. Não é isso, a gente quer isso também, mas o objetivo, isso é meio. O fim
é a bola entrar, é ser campeão, entrar, ter time competitivo. Esse é o nosso objetivo. E ter um profissional, um atleta de alto rendimento, dá esse objetivo. Primeiro, rendimento em campo. O segundo é uma excelente negociação comercial. Por quê? A gente sabe que o Vasco é uma grande vitrine. Qualquer atleta não, qualquer profissional, a gente viu aí diretores de futebol que passaram pelo Vasco, antes do Vasco não era ninguém, passou pelo Vasco, virou sumidade, virou celebridade, né? CEOs que passaram pelo Vasco, não era ninguém antes, passou pelo Vasco, virou celebridade. Então, quer dizer, qualquer um que entra no Vasco vira celebridade, porque o Vasco é muito grande, o Vasco é um gigante. Então, a gente sabe que a vitrine Vasco da Gama é muito boa. Esse atleta high potential, alto potencial, que vem para o Vasco numa negociação comercial muito boa, ou seja, de baixo valor, alta capacidade de negociação comercial, quando ele aparece, o retorno comercial que ele dá, potencial que ele dá para o clube é espetacular. E é isso que a gente tem que ter em mente. E não o contrário. Hoje é o contrário. Hoje as negociações são péssimas para o clube e o atleta não dá o retorno em campo. E eu não vou falar aqui nomes, porque seria muito deselegante da minha parte, mas tem N exemplos de atletas que ganham 200, 230 mil, 240 mil reais, 250 mil reais de salário e mal jogam. Então, assim, é o contrário. Então, esse modelo de hoje, ele está exatamente no quadrante oposto ao que eu estou colocando, que é alto custo e baixo valor e baixo potencial no campo. Ô, Júlio, mas só uma observação. E quando você fala dos atletas, nós não vamos citar aqui, obviamente, como você bem disse, os atletas que representam, sei lá, 1,1 milhão, mas também tem atletas que por questões legais, não podem nem ser desligados, né? Por conta de contusão e tal, que não pode ser desligado. O que você faria? Você tentaria uma nova negociação, uma renegociação de salários? Porque também não está pagando o cara para o cara ficar lá porque é bonitinho, legal, né? Porque tem alguma razão. Eu estou falando, Alex, claro, do momento de contratação, tá? Então, assim, depois de estar contratado, a gente chama de damage control. É controlar a cagada, entendeu? A verdade é essa, já foi feito, já está lá. O contrato está assinado e o nosso Vasco, que fique muito claro aqui para você, vascaíno, para o mercado que está nos assistindo, o nosso Vasco é cumpridor de contratos, tá? E vai cumprir contrato. Contratos são feitos para serem cumpridos ou renegociados, nunca quebrados. Cumpridos ou renegociados, nunca quebrados. Então, é claro que nós vamos trabalhar eu não vou aqui antecipar a estratégia, porque tem uma estratégia sendo desenvolvida de mercado para esses jogadores, para alguns desses atletas, claro. Eu não vou antecipar aqui, mas é claro que a gente tem um plano para que parte do elenco que não for aproveitado dentro do nosso planejamento, ter acesso ao mercado e poder sair de uma forma ou de outra, reduzindo a pressão na folha de salário do clube. Agora, Júlio, só pegando o gancho da tua resposta, uma outra pergunta que eu ia fazer a reboque dessa é em relação ao teu relacionamento com os empresários no futebol, já que para você poder adotar todo um critério desse de contratação, muitas vezes se vai esbarrar no interesse de empresários que querem utilizar o Vasco como vitrine, que só tem empresários que já até ajudaram o Vasco em outras ocasiões no passado recente, ou até mesmo ainda ajudam o Vasco. Então, eu queria saber de você como, então, colocar os interesses técnicos da sua equipe, analista de dados, poder contratar jogadores em contraposição com o que os empresários venham oferecer para o Vasco. Mariotti, eu não demonizo empresário nenhum, tá? Empresário é uma parte importante dessa cadeia. Tá? Ele é fundamental nessa cadeia. E ali ele está fazendo o negócio dele. Não tem nada de errado. É legítimo. O que não pode acontecer é o interesse do clube não ser observado. Só isso. Quer dizer, o negócio, o empresário, ele é importantíssimo. Não existe clube no mundo que não tenha relação com o empresário. Isso não existe. Faz parte da indústria. Faz parte do negócio. Nós temos que ter maturidade de entender que o empresário é parte da indústria do futebol. Então, o Vasco não pode se fechar, não falamos com o empresário aqui no Vasco. Não existe isso. Nós estamos abertos a falar com todos e qualquer empresário. Não tem empresário, não é demonizado no nosso... Não será demonizado na nossa gestão. Agora... Júlio, se você me permite, apenas para poder expor um pouco mais, é que, infelizmente, acontece da seguinte maneira. Às vezes, o empresário vem para o Vasco
e fala o seguinte pro Vasco: ó, você que é o bom, você tem que adotar, entre aspas, tem que levar o bom e aquele que não é bom, entende? Ou então aquele jogo de troca, ó, eu te emprestei dinheiro, agora você toma esse jogador e põe na vitrine. Compre esse refrigerante aqui. Compra esse refrigerante que vende bem aqui, mas tem que levar essas outras... Exatamente. Essa laranja, essa uva que ninguém gosta, mas tem que... É isso. Por isso que não existe. Como você está falando para a gente, a relação tem que ser bom para os dois lados. É isso que a gente gostaria de saber, mais ou menos, como que seria numa mesa de negociações, coisas desse tipo. Tudo depende da situação financeira que o clube se encontra, né, Brant? Porque quando você, por exemplo, até vende um jogador, um atleta, e vende mal, digamos assim, é porque o Pires está na mão, né? Exatamente. Por isso que eu digo que não existe futebol competitivo sem solidez financeira. São coisas que andam vinculadas, são umbilicais, você não separa uma coisa da outra. E você só tem solidez financeira com gestão. Então, gestão e futebol andam juntos. Eu falo isso desde 2014. Gestão e futebol andam juntos, de mão dadas, porque sem gestão não tem solidez financeira. Sem solidez financeira não tem futebol competitivo. Porque é isso, você fica fragilizado, você fica nas mãos de terceiros. Então, você deixa de observar o interesse do clube e passa a observar o interesse de quem vem te colocar o que quer colocar. Agora, veja bem, também tem uma outra questão importantíssima, que é a seguinte: muitas vezes os interesses são escusos, são interesses terceiros, que não têm relação nem com a solidez financeira, nem com a gestão, e nem com a própria negociação do empresário. Pode existir ali dentro alguma questão que beneficie outros que não o próprio clube, entendeu? E aí vale a pena contratar esse ou aquele jogador porque tem ali por trás um ou outro negócio que não é exatamente pro clube. E é isso que eu falo, a gente chama de tolerância zero na área do compliance. Então, a nossa área de compliance, nós vamos ter um compliance officer. Para quem não sabe o que é compliance, tá? Compliance é uma área de conformidade. O que é compliance? Compliance é uma figura. O compliance officer, o executivo do compliance, ele está ali dentro da organização para garantir que todo e qualquer processo, seja qual for, esteja aderente às regras criadas pela organização, sejam quais forem, em quaisquer áreas. Isso é uma área de compliance. Caso haja quebra de alguma dessas regras, o compliance officer, esse executivo do compliance, ele levanta uma não conformidade. E aquilo precisa ser apurado, a razão pela qual aquela não conformidade ocorreu. Então, é preciso que haja uma total vigilância constante e implacável em cima desses processos, principalmente daqueles que se relacionam a contratações, quaisquer que sejam. Não falo só de jogadores, não. Falo da compra de prestação de serviço para grama do estádio, prestação de serviço de manutenção, qualquer serviço, qualquer compra. Principalmente esses processos precisam ter lupa, precisam ter um cuidado enorme para saber como eles são feitos. Por quê? A chance deles serem feitos de forma a ferir, a lesar os interesses do clube são grandes. Então, a gente tem que evitar isso. E nós estávamos falando aqui anteriormente daquela confusão toda de 2017, que tem muito a ver com aquilo, né? De contratos serem celebrados sem necessariamente estarem aderentes ao interesse do clube. E aí você tem um breach, uma quebra de conformidade que precisa ser apurada. E os responsáveis precisam responder por isso. Entendeu? Isso está na regra, a responsabilização de cada um. E dentro disso aí, você então você é favorável ao presidente ter responsabilidade fiscal de editar isso dentro de um estatuto, por exemplo, do cara, ele fez ali uma lambança, ele vai pagar por isso? Não vejo como não ser. Não dá para não ser. Uma figura que é responsável por uma organização que fatura 300 milhões de reais por ano, não pode não ser. Quer dizer, olha que maluquice. O cara tem um orçamento anual de 300 milhões de reais, 200 e poucos, 300 milhões de reais por ano, contrata jogadores de milhões de reais por ano, vários jogadores, celebra contratos de milhões de reais por ano e não é responsabilizado por aquilo? Isso não faz o menor sentido. Quer dizer, não tem empresa que não responsabilize o seu gestor pelos contratos assinados. Não existe isso. Isso aí é obrigação do clube ter. Não é só do presidente, não, tá? Não é só do presidente, não. É de todos os gestores que assinam, que se responsabilizam por determinado processo.
Então, se eu tenho na área médica um médico que assina um laudo dizendo que um determinado jogador tem aptidão física para ser contratado e 1 mês e meio depois eu descubro que esse cara teve 3 cirurgias no joelho e está bichado, esse médico tem que ser responsabilizado imediatamente. Mas imediatamente. Não é o presidente, não, é o médico que assinou aquele laudo ou aquele relatório. Entendeu? Então, estou dando aqui um exemplo, enfim, bem longe do presidente. O médico no departamento médico, entendeu? Se você tem um diretor jurídico que é responsável pela legalização dos jogadores na FIFA ou na CBF e, por alguma razão, ele erra, deixa de fazer essa regularização, não regulariza, ele tem que ser responsabilizado por isso. De qualquer forma que seja. Isso está na regra, está no contrato dele quando ele é admitido, está no código da empresa quando ele é admitido. Ele é o responsável por aquele determinado processo. Então, não é só do presidente. Quando você dá empoderamento, eu só acredito em gestão dessa forma, tá? Você tem que delegar funções. Eu não acredito no super-homem e eu não sou super-homem. Então, se querem votar no super-homem, eu não sou super-homem. Não votem em mim, porque eu não sou. Eu sou um gestor. E como gestor, o que eu faço é desenhar processos e delegar processos a pessoas competentes, capazes de fazer com que aqueles processos funcionem e cobrar desses gestores, nos seus processos, os resultados esperados. E aí sim, no macro, no total, você tem o resultado como um todo avançando. É isso que tem que se fazer numa gestão. Então, como presidente do clube, me cabe determinar as metas, determinar o horizonte e montar um grupo de gestores que vão, em conjunto, caminhar, fazer com que se atinja esse horizonte definido. Se por acaso um ou outro não atingir, será trocado. Ou será trocado, não, será reavaliado, porque pode ser que ele tenha cometido ali uma falha eventual e tem que ser melhorado. Então será reavaliado, né? Agora, isso é gestão. Então, não descentralização do poder, né, Júlio? Claro, descentralização do poder. Claro. Ô, Júlio, a gente está já chegando aqui no horário, eu fico preocupado com o horário. A gente combinou 1 hora, mas tem mais umas coisinhas que eu queria perguntar para você, principalmente em relação a essa questão que eu falei do Felipe, do Edmundo e do Pedrinho, né? Que são 3, ídolos pra cacete do Vasco, apaixonados, todos os vascaínos são apaixonados pelos 3. Felipe, o maior vencedor, o maior campeão do Vasco, o Pedrinho, um monstro, o Edmundo, então, nem se fala. E você disse que vai trazer eles para a tua gestão, né? E aí me preocupa o seguinte, são ídolos, mas que experiência eles têm profissional? E você dizendo que você busca técnicos, né? Pessoas técnicas para cada área e tal, mas que experiências profissionais eles têm, bem-sucedidas? Se eu não me engano, o Pedrinho e o Felipe tiveram no Tigre e tal, que possam chegar no Vasco e dar certo. Competência está aliado ao desempenho da função para a qual você é delegado, tá? Então, vamos lá. Pedrinho, Felipe e Edmundo, eles têm feito um trabalho com a gente de desenvolvimento de projeto, não são só apoiadores. Eles trabalham diretamente e arduamente no desenvolvimento do nosso projeto. Não precisa nem dizer a visão que o Pedrinho tem do futebol, está aí. É só a gente assistir qualquer programa de televisão da Sport TV, que nós vamos ver ao profundo conhecimento técnico que o Pedrinho tem. Isso aí é unanimidade. Qualquer um que a gente falar de qualquer clube, aí tira o clubismo do lado, tira o fato do Pedrinho ser meu amigo e ser ídolo do Vasco, ele é uma unanimidade no conhecimento técnico. Não estou falando de comunicação, não, que também é muito bom, comunica muito bem. Mas estou falando da capacidade analítica desse profissional. Então, é competente. Mas ele hoje tem um contrato com a Globo e esse contrato, até a segunda ordem, vai ser respeitado. Ele vai continuar cumprindo esse contrato. Então, o Pedrinho, Globo, ele está tocando a vida dele lá. Ele ajuda a gente nos horários que ele tem disponíveis, mas está tocando a vida dele lá. Felipe trabalha diretamente no projeto e vai ter uma função diretamente ligada ao futebol, tá? E quando eu falo futebol, o futebol tem várias facetas, tem várias funções, gente.
Falou, futebol, o que vai ser futebol? O médico tá ligado ao futebol, pô, entendeu? Tá lá, o departamento médico do futebol é do futebol. O jurídico do futebol é do futebol. Então, o futebol tem várias áreas. Quando eu falo futebol, ele tá ligado à filosofia do futebol. Ele vai ser suportado por um conjunto de executivos que vão estar com ele no desenvolvimento do projeto. Esses executivos estão no Vasco hoje, não estão no Vasco hoje? Não sei, nós vamos avaliar isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, a filosofia que vai ser implementada, nós queremos ter certeza de que essa filosofia ela vai ser aderente ao que nós acreditamos que como sendo melhor para o Vasco. Então, filosofia de futebol é fundamental estar presente nesse projeto. E aí, quando eu falo de filosofia, é ter a certeza de que profissionais que serão contratados são profissionais aderentes a essa filosofia. E não, como eu vejo, às vezes, a esquizofrenia de alguns clubes, ou de mesmo no nosso clube, de, por exemplo, contrata técnicos com filosofias completamente diferentes. Quer dizer, aí você fica rodando atrás do próprio rabo. Você não tem uma filosofia de trabalho. Você contrata de acordo com qual que vai proteger melhor o presidente. Isso não pode acontecer. Você não consegue desenvolver um trabalho consistente. Então, filosofia. O Edmundo tem uma liderança que é ímpar hoje no futebol como um todo. Então, que também hoje, diga-se de passagem, o Edmundo é um profissional da televisão. Tem o seu contrato hoje com a Fox, agora, com a Disney, né, agora, né? E está tocando seu contrato. Então, até segunda ordem, ele está tocando o contrato dele. Será muito bem-vindo. Muita gente fala, todo mundo vem como seu vice, não vem como seu vice. Se viesse para ter uma função, essa função de liderança que exerce sobre o futebol, liderança inspiradora, ótimo. Seria para a gente uma grande soma. Mas, nesse momento, o Edmundo está ligado ao contrato dele com a Disney e ele vai cumprir o contrato até o final. Ô, Mariotti, vamos, só a última pergunta, a gente já está com o tempo estouradaço. Já queria já aproveitar, já te agradecer, obrigado pela tua presença aí. A gente pudesse aqui, a gente ficava o dia inteiro e acabar com a garganta do Brant. Que o Brant, né, a gente aqui disparando, metralhando e ele rebatendo. Papo ótimo. Mas, Mariotti, obrigado. Sua última pergunta, e depois eu vou para me despedir do Brant e as considerações finais para ele. Vai lá, Mariotti. Júlio, para não deixar passar, afinal de contas, 70% da torcida do Vasco é off-Rio. Hoje, o que existe de concreto da atual diretoria do Vasco é um projeto de incentivo às capitanias vascaínas, tanto que foi inaugurada na semana anterior, há 2 semanas atrás, a primeira capitania, que foi a União Vasco Brusque, lá em Santa Catarina. E outras capitanias mais fazem parte de um projeto no qual a atual diretoria efetivou, digamos assim. No seu projeto, na tua proposta de gestão para o Vasco, o que você tem em mente que você possa dizer agora, para quem acompanha a live, para aqueles que são off-Rio, torcedores do Vasco da Gama? O que eu tenho em mente é o seguinte: não existe projeto, qualquer que seja, que não inclua o conjunto de torcedores do Vasco, incluindo os de fora do Rio. De cada 10 vascaínos, como você falou aí, 7 são fora do Rio. Então, qualquer projeto que a gente crie de novas propriedades, como eu falei aqui, de robustecimento do nosso faturamento, tem que incluir os sócios torcedores de fora do Rio. Não é um acessório, não é um bibelô, não é um anexo. No nosso projeto, o sócio de fora do Rio é central na nossa estratégia. É como se fosse o core, é o core do nosso negócio, do nosso projeto. Então, quer dizer, a gente, por Off-Rio, vai ter uma série de iniciativas que envolve, como a gente já tinha, eu apresentei isso em 2017, ela é reapresentada agora, que são as embaixadas do Almirante, que não é uma iniciativa a estanque como essa, é uma iniciativa de parceria de investimento conjunto, é um modelo de franquia em que você tem 3 modelos, o modelo pequeno, o modelo médio e o modelo grande, para que a gente possa ter vários potenciais investidores vascaínos atendidos e, claro, massificar ao máximo a presença do Vasco pelo Brasil afora. Esse é um ponto. O nosso projeto de digital, que é central no nosso projeto de faturamento, ele é todo modelado para quem está fora do Rio. Para quem está no Rio também, que não pode ser em São Januário, mas principalmente para quem está fora do Rio. Então, ele é um projeto de inclusão dos torcedores, mas também é um modelo de negócio. E aí a gente tem
o Super App, que é um aplicativo que você faz tudo na sua vida de Vasco ali dentro, desde a TV, desde de transmissões, desde do marketplace, que eu falei numa outra oportunidade, que é a criação de uma área de comercialização em que você tira do meio da cadeia o varejista e se apropria, o Vasco se apropria da margem do varejo para ele. Então, hoje, na camisa, por exemplo, de cada R$10 do valor de camisa, R$4 o Vasco perde, vai para o varejo. Esses R$4 vêm para o Vasco. E melhor ainda, a gente atende com mais eficácia, com mais eficiência, o vascaíno do Brasil inteiro, porque esses parceiros de marketplace, que são grandes varejistas como Americanas, a Magalu, tem uma capilaridade nacional. A Americanas, por exemplo, tem mais lojas do que o Correios, do que o Caixa Econômica Federal para o Brasil inteiro. Então, o vascaíno recebe nas lojas desses varejistas o seu produto, passa lá e pega. Então, ele vai ter acesso a todos os produtos do Vasco que hoje ele não tem. Camisa, jaquetas, enfim, tudo aquilo que hoje mal e porcamente atende ao Rio de Janeiro, a nossa ideia é que atenda o Brasil inteiro com a melhoria do faturamento do Vasco, porque não vamos nos apropriar de uma margem expressiva que hoje está nas mãos do varejo. Então, esse é o nosso projeto, em suma aqui, vocês já estão terminando, estou correndo o máximo que eu posso, mas esse, em suma, é o nosso projeto para trazer para dentro do universo do Vasco todos os torcedores, dentro ou fora do Rio, para a gente não ter essa visão. Nós não enxergamos no nosso projeto divisão entre torcedores de dentro e de fora do Rio. Júlio Brandt, queria te agradecer demais, agradecer ao nosso amigo Rômulo, a galera da Sempre Vasco, agradecer. Parceiro, Rômulo é craque. Parceiro. Agradecer muito a você aí pela gentileza de conceder essa entrevista. Essa entrevista, não, esse papo, né? Eu acho que foi um bate-papo. Te desejar boa sorte, né? Pelo Vasco, a gente sempre está aí para brigar sempre pelo Vasco, seja lá quem for o presidente, eu costumo dizer que eu estou lá para dar apoio, sempre me coloco à disposição, então agradecer demais. Te fazer só uma pergunta bem curta. Sapinto, legal? Bom técnico, o que você achou? Eu acho que é um técnico que traz uma cabeça diferente, traz uma visão diferente de futebol, pode agregar muito. Agora, como todo profissional, tem que ser de estrutura e precisa ter o apoio da diretoria para trabalhar. Então, espero que ele tenha, da parte da diretoria, esse apoio e essa estrutura para trabalhar. Mas é muito bom essa visão, essa ideia de trazer técnico com visão diferente para tentar fazer algo diferente e realmente sair dessa curva descendente que a gente está agora, fazer a curva subir. Maravilha. Então, eu queria que você desse as suas considerações finais, Brant, e mais uma vez agradecendo aí pela presença e pela participação aqui no Fala Presidente. Eu que agradeço a você, agradeço ao Mariotti aí, a gentileza, as perguntas, foi muito bom, a parceria muito boa. Agradecer ao vascaíno que está aí me assistindo, obrigado pelo seu apoio, obrigado pela sua audiência. Agradeço muito a você, o carinho, o apoio nas redes sociais, o carinho nas ruas. Eu estava hoje em São Januário, muita gente tirando foto, muita gente pedindo, querendo conversar, querendo dar sugestões e tal. Isso mostra o carinho à nossa candidatura, o carinho a mim, o carinho, a crença nessa transformação que a Sempre Vasco coloca à disposição, mais uma vez coloca à disposição do sócio. Obrigado de verdade pelo carinho. Dizer o seguinte, nós vamos estar amanhã, eu estaria amanhã lá em Barra Mansa, então a galera que está vendo a gente em Barra Mansa aí, lá no Clube Municipal, às 2h, fazendo o evento, e teremos vídeos novos na Sempre Vasco TV, acompanhe nas redes sociais da Sempre Vasco, vídeos da minha também, Júlio Brandt, canal do Twitter, canal do Instagram, e obrigado, e não esquece, hein? A gente não para nunca, galera, vamos lá. É isso Olha, aí. apenas aproveitar também. Fica por aqui no Pop Bola. Daqui a pouco esse vídeo, essa entrevista também estará lá no Calheiros Aqui é Vasco, no meu canal, onde tem os gols, tem um monte de coisa lá. E é o seguinte, semana que vem a gente está tentando fechar aí, falta confirmação para o dia 23 o Jorge Salgado, dia 30 já confirmado o Sérgio Frias e o Levin. Tô te esperando, hein, Levin? Tô te esperando. Não me enrola não, hein? Grande abraço, vascaíno. Obrigado, galera do Pop Bola.